no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 21 de outubro, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. E nesta edição, Jair Bolsonaro chega ao Japão para buscar novos investimentos. Joyce Hasselman diz que Eduardo Bolsonaro traiu o próprio pai e troca ofensas com Carlos pelo Twitter. Petistas vão convidar Joyce Hasselman para depor em CPI das fake news. Força Tarefa retira mais de 500 toneladas de óleo em praias do Nordeste. RM Vale tem 1,5 bilhão de reais em obras paradas. Voos para o Chile são cancelados após onda de protestos. Esta e muito mais notícias nesta edição do Abre Aspas. Até já! Olá, muito bom dia. Segunda-feira, já no 21 de outubro aí. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Mais uma segunda, vamos lá. Mais uma segunda e uma edição realmente bem recheada. E hoje a gente tem uma coisa muito interessante para quem está pensando em construir aí, né? O que será? Então, já em nossos estúdios aqui, o arquiteto Murilo Sgorlon. E a gente vai falar sobre uma coisa muito legal e tenho certeza que para você que está pensando em construir vai ser muito interessante. Sustentabilidade na construção civil. Vem aí uma feira Nexus, a gente vai conversar sobre várias coisas nesse sentido, mas já pensou, só para te dar um gostinho, morar em um container? As possibilidades são enormes, você vai ficar sabendo e nós já convidamos você a participar logo mais dessa entrevista ao vivo. Vai fazendo suas perguntas aí, que o Murilo já está aqui nos nossos estúdios e vai conversar com a gente nessa edição aí, tá bom? E atenção, uma aeronave de pequeno porte caiu agora de manhã nas esquinas da rua Minerva com Belmiro Braga, no bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. O bairro é residencial, próximo ao aeroporto Carlos Prates. Muita fumaça preta tomou conta da região. O local é o mesmo onde, em 13 de abril, caiu um avião e deixou uma pessoa morta. Viaturas do Corpo de Bombeiros estão no local e não há informações de feridos até este momento. Ainda durante esta edição do Abre Aspas, nós faremos as atualizações. Glauco, antes de seguir, apenas lembrando que a gente está ao vivo, né? E você pode estar participando aqui com a gente. E o Gustavo Ferreira de Lima já mandou um bom dia para a gente, falando que parabéns pelo programa e que sempre que possível acompanha a gente lá do Campo dos Alemães. Muito obrigado, Gustavo. Manda aí sua sugestão, sua crítica, a gente está sempre aberto. Não tem a menor dúvida. Muito bom dia a você, Gustavo, e a todos que estão conosco ao vivo nesta edição da sempre difícil segunda-feira. Jair Bolsonaro está em viagem oficial ao Japão. O presidente embarcou na noite deste sábado. Esse é o primeiro destino de um giro que Bolsonaro fará pela Ásia e Oriente Médio nos próximos dias. O presidente deve retornar a Brasília no próximo dia 31. Além do Japão, o presidente passará por China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita. A viagem é a segunda de Bolsonaro pela Ásia e Oriente Médio. Ele esteve em junho no Japão para o encontro do G20. Hoje, Bolsonaro participa da cerimônia de entronização do imperador Naruhito. Ele tornou-se imperador em abril ao suceder o pai, Akihito, com 85 anos de idade. Akihito abdicou após 3 décadas na função. Foi a primeira vez que o monarca deixou o posto em vida, em 2 séculos de história do Japão. Segundo o governo japonês, são esperados cerca de 200 líderes estrangeiros para a solenidade, que ainda terá um banquete.
Segundo o governo brasileiro, o Brasil pretende aproveitar as próximas 2 semanas para ampliar as relações comerciais com países da Ásia e do Oriente Médio, tendo encontros com empresários, integrantes de famílias reais e lideranças políticas, como o presidente da China, Xi Jinping. Em Tóquio, Bolsonaro tratou de assuntos internos, como a crise do PSL, dizendo que tem gente novata achando que chega e já sabe tudo no PSL. O presidente negou que haja crise, mas disse que o que ocorre atualmente é como ferida, que cicatriza naturalmente. Cicatriza naturalmente, Douglas? Pois é, Glauco, mas uma ferida dói às vezes, né? Geralmente dói. E é bom a gente lembrar que o Japão é o 5º principal destino das exportações brasileiras, aí com cerca de 2,4% de todas as exportações, mas o nosso principal parceiro é a China, né? Que é o número 1 de exportações, principal país que o Brasil exporta, e veremos aí o que Bolsonaro, como serão os próximos dias, o que de benefícios trarão aqui para o nosso país. Não tem a menor dúvida, independente de qualquer outra briga interna ou que esteja acontecendo, a visita do presidente é absolutamente importante para o Brasil no cenário internacional. E como Douglas disse, Japão e China significam considerável parcela de exportações e importações na nossa economia. Não podemos perdê-los. Exatamente, ele está aproveitando aí uma cerimônia, né, de entronização de um novo imperador para fazer já um giro pela Ásia e Oriente Médio. Veremos no que vai dar isso. Não tem a menor dúvida, esperamos que bom, melhor para todos nós. E em meio à guerra interna no PSL, a deputada federal Joyce Hasselmann trocou ofensas com Eduardo e Carlos Bolsonaro. Na tarde de domingo, Carlos e Joyce trocaram ofensas sem usar palavras. Primeiro, o filho mais novo do presidente postou uma série com 5 emojis: um porco, um rato, uma cobra, uma galinha e uma lula. A deputada respondeu com outra sequência de desenhos: 3 veados e 3 ratos. Mas à noite, Joyce fez uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, onde afirmou que deputados foram pressionados a dar um golpe no PSL durante a tentativa de troca de líder de partido na Câmara. Joyce também disse que Eduardo traiu Jair Bolsonaro ao colher assinaturas nas costas dele para se tornar líder do PSL. A deputada chamou o Eduardo de garoto nem, abre aspas, nem embaixador, nem líder do partido, nem presidente do PSL, nem nada. Tenta tudo e não é nada. Mesmo com a interferência do Palácio, não conseguiu nada, disse Hasselmann. Joyce Hasselmann poupou apenas Jair Bolsonaro e afirmou que respeita o presidente. Um pouco triste, né, Gal? Que a gente vê como as alianças políticas acabam rápido, né? A gente está vendo aqui uma foto dos dois juntos fazendo sinal de coraçãozinho, acabou o amor no PSL, né? E é interessante que a troca de ofensas foi generalizada, né? Eduardo postou uma foto com uma nota de R$3 com o rosto de Joyce, dizendo que é falsa. Joyce chamou ele de mimado, de criança, de neném. Disse que não tem medo de milícias de fake news e que, pelo jeito, isso vai gerar a próxima notícia aí, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, Douglas. E olha, uma coisa, eu creio que você tenha sido brando quando você falou que é um pouco triste. Eu reputo como muito triste. Nós, cidadãos e eleitores brasileiros, sermos submetidos a este tipo de troca de farpas entre pessoas de grande expressão dentro da política do Brasil. Tem problema? Sim. Resolvam. E eu vou pegar a frase final da Joyce Hasselmann aqui, que afirmou que respeita o presidente. Nós pedimos a todos, não só a Joyce, mas a todos os políticos, como eleitores e como cidadãos, que nos respeitem também. O que está acontecendo beira em muito a falta total de respeito. E a briga do PSL, como disse o Douglas, vai ser combustível para a CPI das fake news. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, um grupo de parlamentares do PT
convidou a deputada Joyce Hasselmann para prestar esclarecimentos e depor na CPI. Na última semana, Joyce fez publicação no Twitter na qual diz que todo mundo sabe das milícias virtuais do presidente Jair Bolsonaro. Questionada pela jornalista Mônica Bergamo, a deputada disse não temer os grupos virtuais e que tem coisas mais importantes para resolver. Glauco, temos mais uma participação aqui. O Luiz Rosa, nosso grande amigo, mandando bom dia, amigo Glauco, e a todos os jornalistas. Muito obrigado, Luiz Rosa. Lembrando que a gente está ao vivo, mais bom dia, as participações aí, estamos sempre abertos para ouvir vocês. Não tem dúvida, Luiz, um ótimo dia para você também. E vou pedir, você fala o bom dia para a gente, fala da onde você está falando, do seu bairro, cidade, estado e ou país que você esteja, tá bom? Está marcada para amanhã a votação final do texto da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Nesta terça, o plenário do Senado deverá analisar a matéria em segundo turno, para que seja aprovado e siga para a promulgação. O projeto precisa alcançar o mínimo de 49 votos favoráveis. Entre outros pontos, o texto aumenta o tempo para trabalhadores terem direito à aposentadoria. Eleva as porcentagens de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS, hoje em R$ 5.839, e estabelece regras de transição para os atuais assalariados. Com essa proposta, a economia está estimada em 800 bilhões de reais em 10 anos. Antes de ser votada em plenário, no mesmo dia, às 11 horas, a Comissão de Constituição e Justiça vai votar o parecer do relator do texto, senador Tasso Gereissati, sobre 9 emendas de redação apresentadas após a votação da reforma em primeiro turno. A oposição aposta no segundo turno para tentar novas alterações no texto através de destaques que são sugestões de mudanças na proposta. Nesta etapa final, é possível apresentar apenas destaques que retiram pontos do texto. Os governistas tentam manter o projeto como está para não ter novas desidratações, como ocorreu no primeiro turno. Depois de passar pela última votação, a reforma vai ser promulgada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Pois é, Glauco. Especialistas aí estimam que o placar deve ser de 56 a 20, 56 votos favoráveis, e é muito provável que seja aprovada. Você sabe por quê? Porque o leilão do pré-sal foi aprovado na semana passada. E o que os senadores falavam que não iam votar a Previdência se não aprovassem. É um toma lá da cá gigante, né? Gigante. E é um caso também da crise do PSL, que é bom a gente não se esquecer que toda essa disputa para sair ou entra do partido se deve ao meio e ao seu dinheiro, que é o fundo partidário. O PSL, nas últimas eleições, teve um fundo partidário de cerca de 9 milhões de reais. Muito dinheiro. Nessas eleições, o fundo partidário do PSL está estimado entre 400 e 500 milhões de reais. E daí, se você sai do partido, você não recebe. Um toma lá da cá em todas as áreas. Bom, mandar aqui já mais um registro. Um bom dia para a Dulce Gonçalves, que mandou aqui para a gente um ótimo dia. Muito obrigado, viu, Dulce? Bom dia, Dulce. Obrigado aí por você participar. E realmente, voltamos lá no início, né? Nós queremos apenas respeito. Fiquem atentos. A despeito de mazelas, os eleitores estão, sim, muito atentos. Desde o dia 2 de setembro, já foram recolhidos mais de 600 toneladas de resíduos das praias do litoral nordestino ao longo dos 2.250 quilômetros afetados pelo óleo. A informação foi confirmada ontem pelo Grupo de Acompanhamento e Avaliação. Durante o fim de semana, um grupo de mais de 500 pessoas, entre voluntários, servidores estaduais e técnicos municipais, retirou mais de 30 toneladas de óleo em 7 praias de 4 municípios de Pernambuco. A operação mobilizou cerca de 200 pessoas do governo pernambucano e de outros órgãos, além de mais de 350 pessoas entre voluntários e técnicos das prefeituras litorâneas. De acordo com o governo do estado, a operação envolveu ainda a utilização de 3 helicópteros para rastrear possíveis manchas de óleo na costa. Além de 30 viaturas, 7 caminhões, 2 lanchas,
um navio patrulha da Marinha e 6 barcos, dos quais 2 são equipados com mantas e barreiras de contenção. Até o momento, 35 animais foram conhecidamente afetados. Glauco, mais uma participação aqui, o também sempre presente Zoroastro da Silva, mandando bom dia a todos, uma feliz semana para todos nós e um abraço. Muito obrigado, Zoroastro. E nesse caso do óleo do Nordeste, enquanto os deputados aí brigam por dinheiro, fundo partidário, leilão do pré-sal, a gente viu aí 35 animais afetados e até agora ninguém tem nem conta de quem são os culpados, né? Chegou a especular se um navio venezuelano, mas nenhuma providência foi tomada e a gente viu que muitos estados estão falando que a União, o governo federal, não está ajudando, né? Então... Ou se ajudando, está sendo muito lento, né? Exatamente. O negócio. A gente vê o altíssimo número, que bom isso daí também, de voluntários, a gente que acompanhou as matérias do final de semana aí, um número grande de voluntários fazendo a sua parte aí para esse que foi sim um desastre que parece de verdade meio morno por parte das autoridades, o posicionamento e tudo mais. Não só por parte das autoridades, né? A gente teve no caso aí de um grande desastre ambiental no começo do ano, que foi as queimadas na Amazônia, e agora parece que o mundo está se calando com relação ao desastre ambiental no Nordeste, né? Muito bem lembrado, Douglas, muito bem lembrado. E aí, não vamos entrar no mérito da questão. E os bombeiros encontraram no sábado o corpo da 8ª vítima do desabamento do edifício Andréia, em Fortaleza, ocorrido na última quinta-feira, dia 15. José Laurentino estava no 5º andar no momento do desmoronamento. A partir de agora, os socorristas concentram esforços nas buscas pela síndica do prédio, Maria das Graças Rodrigues, que continua desaparecida. E a capital do Chile vive dias de protesto com confrontos violentos entre manifestantes e forças policiais. Os protestos começaram devido ao aumento nas passagens de metrô e continuam mesmo após o presidente Sebastián Piñera revogar no sábado. Os manifestantes quebraram vidraças, destruíram semáforos, queimaram ônibus, vagões de metrô e também um supermercado. Não há contagem oficial no número de mortes, mas a imprensa local fala em 7 ou 8 vítimas fatais. Os voos com partida e chegadas ao Aeroporto Internacional de Santiago foram cancelados. No site da Latam, maior companhia aérea do Chile, não foi divulgada a lista dos voos cancelados e nem quantos tinham como destino o Brasil. De acordo com agências internacionais, centenas de pessoas ficaram retidas e muitas dormiram no chão lá do aeroporto. Grave o momento do Chile, né? Pois é, Glauco, não só do Chile. A gente já falou aqui que vários países da América do Sul passam por problemas políticos, financeiros. A gente tem o antigo caso da Venezuela, que vem se arrastando até agora. Exatamente. Depois a gente teve o caso do Peru, uma crise interna entre o presidente e o Congresso. Depois a gente teve o caso do Equador, que foi um problema com os royalties do petróleo. E agora a gente tem o Chile, né, que era o país mais estável, podemos dizer, economicamente aí da América do Sul, e que teve uma crise que o presidente aumentou 30 pesos a tarifa do metrô, equivalente a 20 centavos, e daí teve toda essa confusão, protestos. É a primeira vez desde a ditadura chilena que o governo pede estado de emergência, que é quando o exército vai às ruas. Então teremos praticamente 15 dias de estado de emergência, aulas canceladas, diversos serviços parados. Inclusive com toque de recolher. Toque de recolher, mais um país da América do Sul em crise, né? Esperamos que isso daí não seja uma ebulição que acabe nos afetando muito mesmo. Mas uma coisa que chama muito atenção é o nível de violência que está acontecendo no Chile, com a depredação, com depredações muito grandes e principalmente o saque, sendo que a maior rede de supermercados do país fechou e disse que não vai abrir suas 125 lojas no país e realmente já começa a causar um certo desabastecimento e o nível de saques está realmente altíssimo. Desde ontem, às 20 horas, está decretado o toque de recolher, que já ontem não havia sido respeitado na sua integralidade. Então, um momento bem difícil mesmo para o Chile.
com tudo isso acontecendo. Pois é, Glauco, que a gente falou para o Luiz Rosa, nosso amigo aí, falar de onde ele estava falando, ele mandou bairro Capão Grosso 1, Zona Leste de São José dos Campos. Pois é, Luiz Rosa, se tiver alguma coisa aí que está meio ruim no seu bairro, manda para a gente que a gente está ao vivo aí, a gente já cobra os devidos responsáveis. Muito obrigado pela participação. E encaminhamos também, com certeza. Né? Não tem a menor dúvida, muito obrigado por vocês que nos acompanham. E olha, nós estamos indo para o segundo bloco agora, claro, com o tempo para a gente saber como é que vai ficar o tempo para essa semana. E aquilo que eu falei no começo, já em nossos estúdios, o arquiteto Murilo Sgorlon, que vai falar sobre sustentabilidade na construção civil e uma feira que você não pode perder. Rapidinho depois do comercial, fique com a gente. Aqui dos altos da Cassiano Ricardo, tudo cinza. Céu cinza, nuvens densas e parece que a segunda-feira chegou com todo o requinte de segunda-feira. Mas aqui com a gente não tem essa não, vamos enfrentar que o que vale é que nós estamos podendo lutar. Mas vamos saber com ele como é que fica o resto da semana e essa segunda-feira, né? Fala, meu amigo Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A semana vai começar com um tempo bem instável aqui na nossa região. Ventos úmidos vão soprar de quadrante sul, trazendo bastante umidade do oceano aqui para o continente. Isso associado também à configuração de ventos em altos níveis da atmosfera, né? A somatória desses fatores vai favorecer a formação de nuvens. O dia será de céu predominantemente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. As temperaturas também não vão se elevar muito. A máxima prevista no Vale do Paraíba é de 23 graus. No litoral e na capital ficaremos com 22 e 17 na Serra da Mantiqueira. Essa semana inteira deve ser de tempo instável, com chances de chuva, né? Essas pancadas de chuva a qualquer momento. Pelo menos até a sexta-feira a gente tem aí possibilidades, né, chances de chuva por aqui. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza, um ótimo dia e uma ótima semana a você e a todos aí do Tempo Vale. Pois é, gente, se você está pensando em construir aí, se você está querendo novas ideias e principalmente se você é aquele tipo de pessoa que considera a sustentabilidade em tudo que você faz, a gente tem ótimas notícias para você. Temos aqui o prazer de receber o arquiteto Murilo Sgorlon. Olá, Murilo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no Abre Aspas. Bom dia, Glauco, bom dia, Douglas, muito obrigado também pelo convite. Então, Murilo, eu já falei no começo aqui e tal, vocês estão com uma proposta muito legal e a gente vai falar da proposta e dessa feira que vai acontecer aí, que é a utilização de containers na construção. Como é que é esse negócio? As boas ideias se juntaram com a sustentabilidade e agora vocês vão fazer uma feira sobre isso? O que é isso aí? Exatamente, então, a construção em container, ela utilizou na reutilização de um material que era utilizado para, por exemplo, transportar cargas marítimas, né? E que trouxe essa pegada para dentro da arquitetura, que é a reutilização de materiais. Com isso gera uma pegada mais ecologicamente correta, certo? Legal. Então, por exemplo, utilizando o container, né? Reutilizando o container na construção civil, você economiza muita água e muita energia para execução de um projeto. Por exemplo, para você fazer lá a sua alvenaria, o seu cimento, você utiliza muita água, né? E você reduz esse custo de água utilizando, né, uma estrutura pronta. Nossa, que bacana. Deixa eu só perguntar uma coisa, que eu estou curiosíssimo, Douglas. O que eu acho muito legal na utilização dos containers é que primeiro que ele já tem todo um ar, assim, que a gente vê muito em transporte em navio, em transporte na estrada.
na estrada. Eles já são bonitos, vamos dizer assim. E segundo, eles são muito modulares, né? Então, no caso, os arquitetos, não trata-se simplesmente de empilhar um em cima do outro. Existe um trabalho em cima disso para que dê aquele ar de casa? Como é que é isso aí? Existe todo um trabalho interno e externo também, né? E até de montagem deles, né? Sim, porque aí é o desafio do arquiteto, né? Da gente ter que fazer um projeto específico para modulação de containers. Então a gente tem alguns limites, mas não que a gente não consiga, por exemplo, utilizar a união desses dois containers. E aí, ao invés de ter um container, nós temos um ambiente com 2 containers. Legal. E a gente estava conversando aqui anteriormente que, além da parte da sustentabilidade, né, Glauco, tem a parte também que é um pouco mais econômico do que você pegar e construir do zero uma casa. Como é que funciona isso? Exato. Além de ter essa preocupação ecológica, né, essa preocupação com a sustentabilidade, é interessante para o bolso de quem utiliza o container, porque ele, financeiramente, ele tem um custo menor do que a construção civil de fato, né? Legal. E vocês vão fazer, a gente está vendo aqui, vai ter uma mostra Nexus, Container for You, que coloca o Vale do Paraíba na rota dos projetos sustentáveis e inovadores. Essa feira, é feira mesmo não, uma mostra, é uma mostra. Essa mostra vai ser especificamente com relação aos containers e tudo que pode ser desenvolvido com eles e a partir deles? Então, essa mostra vai ser a maior mostra da América Latina em construção de containers. Então, é uma mostra de arquitetura e decoração que 28 profissionais vão assinar os ambientes desse local. Eu estou assinando um desses ambientes também. Tipo Casa Cor, como exatamente, você falou, né? como a Casa Cor, que é uma mostra muito conhecida no Brasil todo, né? Então, vale a pena a visita, vai ser muito bacana, além de conhecer de perto e vivenciar o que é uma construção em container. Olha que legal. Porque ela é totalmente feita em containers. Então, para o pessoal que está começando a construir, está com ideias, esses 28 arquitetos, cada um vai trazer um pouquinho de sua ideia para a gente ter, para quem tiver em dúvida ainda sobre o que fazer, ter um leque de ideias. Né? Exatamente, para você que está pensando em construir, reformar e você quer conhecer o trabalho desses profissionais, vai ter lá algumas opções, né, para ver com qual estilo você se identifica mais. Aqui em São José a gente tem alguns restaurantes, uns fast foods que estão chegando recentemente, que estão utilizando bem essas técnicas de container para o comércio. Mas para que área se estende isso aí de container? Para a construção de casas, do comércio, tem alguma coisa que é restrita ou é aberto para todas as áreas? É praticamente aberto, não é praticamente, é totalmente aberto para todas as áreas, tanto residencial, comercial, até mesmo corporativo. Legal. Né? Então não há restrições em relação ao uso do container, né, nessas diversas áreas. Legal. E onde que vai ser essa mostra, só para o pessoal de casa que ficou curioso aí? Então, a mostra ela vai abranger o Vale do Paraíba todo, né? Vai ter visitação do estado, algumas pessoas também de âmbito nacional. Além disso, vão ter visitas e ela vai ficar localizada em Jacareí, né? Mas legal. assim, a 15 minutos daqui do estúdio. Legal. Ela vai começar dia 8, se não me engano? Dia 8 de novembro a 8 de Um dezembro. mês, então tem bastante tempo. Pô, que legal. Sextas, sábados e domingos, sextas, sábados das 12, e corrija se eu estiver errado, tá? Das 12 às 20 horas e domingo, olha que legal, domingo das 12 às 18 horas. Puxa, que bacana mesmo. Na Estrada dos Remedinhos, 1912, em Jacareí. A gente, claro, vai ficar atualizando você aqui permanentemente a respeito daí. É a primeira mostra Nexus Container for You. E você... O for é 4 aí, viu, gente? Você já pode dar um diferencial aí do que vai ser a sua mostra lá, o seu projeto? Olha, o meu ambiente ele é destinado a uma suíte de jovens, então eu me inspirei muito nos jovens realmente para desenvolver o meu projeto. E como a juventude, né, o jovem, eu quis trazer a novidade, porque ele sempre está antenado, ele sempre quer algo novo. Então, a inovação, a novidade, o uso diferenciado dos materiais, então esses são algumas das características do meio ambiente. Muito Não tem legal. dúvida, eu acho muito legal mesmo. E só para a gente fechar aqui, uma coisa que eu acho muito bacana no container também, além da sustentabilidade e tudo mais, é a rapidez com que você pode acabar executando uma obra, né? Porque isso daí tem a validade tanto para você que tenha um terreno, um restrito mais dentro da cidade, como para sua casa de praia, para sua casa de campo. Casa de praia, não sei, deve ter um tratamento para... Então, na verdade, o container ele já vem tratado por ser
algo que transporta, cruza oceanos. Exatamente. Então ele já está totalmente preparado para um uso na praia ou em qualquer outro local. Realmente, como você disse, o tempo de obra é muito menor, porque ele vem pronto, né? Então não tem a cura do concreto, não tem outros detalhes que a construção convencional exige. Então isso reduz tempo. Reduzindo o tempo também reduz custo. Tempo é dinheiro. Exatamente. Tempo é dinheiro, é isso. E outra coisa, o mais importante nisso tudo, claro, extremamente sustentável, e eu acho uma coisa meio lúdica aí, me corrija se eu estiver errado de novo, tá? Meio lúdica, imaginar os contêineres é como montar um Lego, né? Então você já começa ludicamente a montar a sua casa como se também fosse um Lego, bem bacana isso. Exatamente isso mesmo, Glauco. E redução de tempo e dinheiro, sobra tempo e dinheiro para a construção do ambiente. Para quem quer conhecer o seu trabalho, Murilo, como é que faz para te encontrar? Então, no Instagram a gente está com o escritório, o endereço é @Murilo Esgorlon Arquitetura. Esgorlon, né, só dizendo SGORLON. Você está vendo aí no GC também, aí, ó, é assim que escreve o nome dele. Mas olha, que bacana, uma coisa muito legal, repetindo aqui para vocês, primeira mostra Nexus Container for You, na Estrada dos Remedinhos, 1912, em Jacareí, São Paulo. De 8 de novembro a 8 de dezembro, logo um mês para você fazer, sextas, sábados e domingos, às sextas e sábados das 12 às 20 horas e domingos das 12 às 18 horas. Os ingressos são 40 inteira e 20 a meia entrada. O site, caso você queira saber, é nexusoficial.com.br/mostra. Muito legal isso daí. Murilo, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. A gente teve o prazer de receber aí o arquiteto Murilo Esgorlon, que também aí talvez ludicamente já imaginou o seu Lego e vai apresentar aí nessa mostra Nexus a sua visão para um ambiente aí, para os jovens, que é uma coisa muito legal usando os contêineres. Murilo, eu agradeço demais a sua presença e muito sucesso lá. Muito obrigado, Glauco, obrigado, Douglas, Obrigado. E mais uma vez reforço o convite aí para vocês conhecerem a mostra, vai ser muito bacana, é uma opção diferente aí para visitar no final de semana, né, e conhecer algo novo. Não tem dúvida, programão para você, que mesmo você que não está pensando em construir, que é o meu caso, por exemplo, eu vou dar uma passada lá porque é bem interessante mesmo e é sempre muito legal, claro, a gente prestigiar os profissionais aqui da nossa região e, claro, todo o respeito a todos os profissionais que vão participar, tá? A gente agradece muito ao Murilo e eu registro também a presença aqui em nossos estúdios do Felipe Reis, que é o assessor de imprensa aqui do Murilo. Eu agradeço a sua presença, muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais Abre Aspas. Fique com a gente. Nós voltamos com o Abre Aspas. E a região metropolitana do Vale do Paraíba tem 1,55 bilhão de reais já gastos em obras paralisadas ou atrasadas, segundo o levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os dados referem-se ao terceiro trimestre deste ano. A lista traz 143 obras públicas em 32 cidades, em áreas como saúde, mobilidade e educação, pavimentação e reurbanização. Na comparação com o relatório do primeiro trimestre, o número de obras com problemas na região aumentou 14,4%. De acordo com o TCE, o relatório apresenta os dados de todas as obras paralisadas e atrasadas informadas pelas prefeituras e os órgãos contratantes e fazem parte da plataforma Painel de Obras Atrasadas ou Paralisadas, desenvolvida pelo tribunal. As prefeituras foram contratantes em 110 obras, 77% do total. As demais são de órgãos públicos como o CDHU, Tribunal de Justiça e DERSA. Segundo o TCE, 55% das obras no Vale estão atrasadas, 79 empreendimentos e 45%
tem problemas de paralisação dos serviços, que são 64 obras. Há obras paralisadas de 2015 a 2018 e 31 empreendimentos parados neste ano. A maior parte das ocorrências não tem informação sobre a data da paralisação, 63% do total dos empreendimentos. O maior atraso é na obra de reurbanização do bairro Alto do Cruzeiro, em São Luís do Paraitinga, que está paralisada desde abril de 2015. O custo é de 1,2 milhão de reais. Muita coisa, né, Douglas? Muita coisa, Glauco. Antes de eu entrar nesse assunto, só queria agradecer aqui a Janaína Romano, que participou com a gente da entrevista, mandando bom dia, matéria muito importante e interessante sobre a construção com sustentabilidade. Sustentabilidade é sempre muito importante. Entendi. E sustentabilidade que não está acontecendo nas obras, né, Glauco? Pelo amor de Deus. 1,5 bilhão gastos em obras paradas. Gastos por quê? Essa matéria foi feita pelo jornalista do jornal O Vale, Xando Alves. Várias obras já tiveram valores pagos que não foram feitas. E alguns casos interessantes. São Bento do Sapucaí, uma cidade pequena, tem 11 obras paradas. É muita coisa, né? Nossa. Cerca de 32 cidades do Vale do Paraíba, segundo o TCE, tem problema com o cronograma de obras públicas. E esse número alto, a gente gosta de dar nome aos bois aqui, é muito importante a gente falar das obras do contorno da Tamoios. Caraguatatuba e São Sebastião são um dos valores mais altos aí, já investidos com obras totalmente paradas, no contorno da Tamoios, né? Muito interessante, e esse valor fica mais alarmante ainda quando a gente pega o estado inteiro. 43 bilhões de reais em obras paradas. É um dinheiro muito grande, um valor exorbitante, que poderia estar, com certeza, sendo repassado para a população, né? Não tem a menor dúvida, e por si só uma coisa é imprescindível, é planejamento. Quando se diz respeito ainda ao poder público, mais ainda, porque trata-se do dinheiro de imposto recolhido de mim, de você e de todo mundo mais. Então a lisura com relação a isso tem que ser maior ainda. Não justifica obras, os valores são enormes, o volume de obras paradas também é muito grande, é um desrespeito com o dinheiro do contribuinte, do pagador de imposto, realmente muito sério. E quando a gente fala poder público, a gente não fala só do prefeito, do vereador, a gente também fala do Ministério Público, que muitas vezes paralisa algumas obras, né, sem ter pé nem cabeça, sem se preocupar com o que vai acontecer após essa paralisação. A gente fala também de construtoras que abandonam as obras. É um conglomerado que chega nisso, né? 1,5 bilhão somente na RM Vale, né? Um valor muito alto. Nossa Senhora, é alto demais. E após semanas marcadas por atritos entre vereadores e moradores que acompanham as sessões ordinárias na Câmara de Taubaté, a mesa diretora editou ato que estabelece uma série de regras de conduta a serem observadas na sede do Legislativo. Essas novas regras têm mais detalhes do que aquelas já previstas no regimento interno da Casa. Parte das novidades enquadra justamente a forma que grupos de moradores têm utilizado em manifestações recentes. O novo ato mantém a determinação para que os moradores se conservem em silêncio e até abre a possibilidade para que se manifestem apoio ou desaprovação ao que acontece ou se discute no plenário, desde que de forma respeitosa e moderada. O ato passa a proibir, no entanto, que os munícipes portem faixas e cartazes ofensivos. Os grupos que costumam acompanhar as sessões utilizam lousas para escrever cobranças e críticas aos vereadores. Também passam a ser proibidos apitos, megafone, instrumentos musicais e aparelhos sonoros. Realmente devia estar complicada a situação. Exatamente. Né? Uma sessão de Câmara você pode protestar, fazer o seu barulho desde que você não interrompa a sessão. Né? Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. E a Câmara de Guaratinguetá deve ter uma nova sede a partir do segundo semestre do próximo ano. Os funcionários da Câmara alocados no atual espaço há 56 anos devem ser transferidos para o centro da cidade.
A mudança acontece após o governo do estado de São Paulo ter cedido o edifício Flamínio Lessa, prédio que estava abrigando a Diretoria Regional de Ensino. Agora, o espaço deve poder ser utilizado pela Câmara durante os próximos 99 anos. O atual prédio em que funciona o Legislativo deve ser devolvido à Prefeitura. De acordo com a Câmara, a transferência deve possibilitar que não sejam gastos cerca de 15 milhões de reais, valor que seria investido com a construção de um novo prédio. O atual espaço não seria mais compatível com as necessidades e demandas do trabalho feito na casa. A previsão fornecida pela casa é de que o projeto de reforma no local tenha início de obras durante o mês de fevereiro do próximo ano e leve cerca de 6 meses para ser concluído. E as ocorrências do final de semana. Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado enquanto caminhava na Vila Biondi, em Cruzeiro. Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 23 horas e 30 minutos, quando o passageiro de um carro que passava pelo local disparou ao menos 5 tiros contra a vítima. O homem não resistiu e morreu no local. Em Jacareí, um adolescente morreu afogado em um lago na tarde de sábado no Parque Meia Lua. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem estava com amigos no lago artificial quando desapareceu. Os bombeiros foram até o local de difícil acesso e encontraram o corpo após cerca de 30 minutos de mergulho. O lago fica em um porto de areia desativado. E um homem morreu em acidente na Dutra na noite deste sábado no trecho de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 22 horas e 30 minutos na altura do quilômetro 156. O condutor saía do bairro Chácaras Reunidas quando cruzou a Dutra e colidiu com a mureta central. Nossa. Um idoso de 72 anos que havia desaparecido na Basílica de Aparecida foi localizado na noite deste sábado na zona leste de São Paulo. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, o idoso Merentino Braz da Silva havia desaparecido no dia 11 de outubro, quando foi em uma romaria até o Templo Católico. Miguel Rodrigues, sobrinho de Merentino, disse que o idoso foi encontrado durante a tarde próximo da Arena Corinthians, em Itaquera. O idoso contou a moradores da região que estava perdido e essas pessoas o levaram a uma base da Polícia Militar. Foram 9 dias aí desaparecidos do nosso querido Merentino lá. Conforme matéria do G1, ele havia se perdido do grupo que o acompanhava em romaria no estacionamento da Basílica. Ao perceber que estava perdido, tentou retornar por meios próprios para casa, em Guapiara, em São Paulo, onde mora. Ele comprou passagem para São Paulo, mas depois de chegar na capital, não conseguiu seguir viagem. Ele se perdeu, pegou um ônibus até a rodoviária do Tietê e seguiu andando por esses dias. E foi andando de um lugar para outro, dormiu na rodoviária, foi pedindo ajuda e ontem, sábado, encontrou aí quem o levou até a polícia, onde levantaram todos os dados e nos ligaram à noite, disse ainda Miguel. Ainda Miguel, o idoso estava bem e alimentado. Os parentes buscaram o Merentino na companhia da polícia de Itaquera e o levaram para casa. Um final feliz para uma história que realmente deve ter preocupado todo mundo. Exatamente. Aí, né? E a gente sempre ressalta que é muito grande o número de idosos que se perdem durante a romaria aí do feriado de Aparecida, né? Uhum. Então é muito importante que, com muita gente visitando, você tenha cuidado com os seus familiares. E o mais importante é ressaltar o trabalho da Polícia Militar, né? Porque ele se perdeu em Aparecida, foi encontrado em Itaquera e a Polícia Militar prontamente aí levantou os dados e falou com a família. 9 dias desaparecidos, uma boa notícia pra gente, né, Glauco? Não tem dúvida. Vou fazer uma outra lembrança aqui também, não é do costume nosso, nós brasileiros não temos muito esse costume também. Você saindo com criança, deve-se fazer isso mesmo, vai ao parque com a criança, claro, fique perto,
ponha sempre uma identificação que seja fácil, alguma coisa que seja fácil de identificar. Não é o caso dele que não sabia o que é, mas a identificação com o endereço e tal facilita em muito o próprio trabalho da polícia. Exatamente. Porque problemas e acidentes podem acontecer com todo mundo, né? Exatamente. Então é muito importante ter mais esse cuidado. Todo cuidado é sempre muito bom. E às vezes também ressaltando, Glauco, ele ficou 9 dias perdido, segundo o rapaz, aí o Miguel, ele pediu ajuda para outras pessoas, um pouco mais de humanidade também, né? Às vezes uma simples pergunta se o senhor estava bem, porque é um senhor de idade, teria com certeza resolvido o problema, né? Não tem a menor dúvida. É exatamente a tal da solidariedade, né, Douglas? Exatamente. Simplesmente isso. Mas vamos de esportes e a decisão. Bom, a decisão terá que ser em São Paulo. Jogando em casa, o Vôlei Taubaté foi superado pelo SESI por 3-1 e saiu em desvantagem na semifinal do Campeonato Paulista. O jogo da volta é amanhã, no ginásio da Vila Leopoldina, na capital. A equipe da região precisa vencer no tempo normal para forçar o set final. E mais um tropeço. Pela segunda rodada do Novo Basquete Brasil, o São José Basquete perdeu para o São Paulo por 73-67. A equipe volta a jogar no próximo sábado quando enfrenta o Corinthians no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, e é claro que a sua torcida pode fazer toda a diferença. E olha, gente, não será dessa vez. O time de futebol feminino do São José empatou com o Palmeiras por 1-1 e está eliminado da Copa Paulista. No jogo de ida entre as equipes, o time da capital levou a melhor, ganhando por 2-0. Agora, as joseenses se preparam para a disputa do terceiro lugar, que será no sábado contra a Juventus. Pois é, Glauco, que no começo do jornal a gente abriu aqui falando com a notícia do avião de pequeno porte que caiu na manhã de hoje em Belo Horizonte. Pois bem, segundo o Corpo de Bombeiros, já são 3 mortos. Entre os mortos está um ocupante do avião, um pedestre e outra pessoa que estava em um dos carros na rua, atingidos pela aeronave. Os feridos, entre eles o piloto, foram levados ao hospital com grande parte do corpo queimado. A aeronave estava autorizada a voar, mas não poderia ser utilizada para fazer o serviço de táxi aéreo, que é o que todos os indícios se dão que elas estavam fazendo no momento do acidente. Informações aí atualizadas para você. Nossa, não tem dúvida, indiscutivelmente uma tragédia, né? Mais Exatamente. uma tragédia numa rua que há pouco tempo atrás, em abril, já tinha passado por esse mesmo problema. Mais uma tragédia mesmo. Nossa. Agora, olha só, vou pedir para você prestar atenção nessa última aqui, Vamos que lá. essa foi interessante. Foi interessante? Então, um tamanduá mirim adulto foi resgatado do telhado de uma casa no bairro do Tinga, em Caraguatatuba, no começo da tarde de ontem. A Polícia Ambiental informou que foi acionada por volta das 13h40 pela moradora da casa, que encontrou o animal no telhado. Ele foi capturado pela Polícia Militar com técnicas e equipamento de contenção de animais silvestres. O tamanduá mirim é uma espécie nativa da Mata Atlântica. Estava saudável e, após a captura, foi devolvido à natureza. Pois é, Douglas, não é culpa dele, né? Não é o culpa dele. bicho-homem que está invadindo todos os espaços dele. Aí a gente tem essa cena até bonita, a cena do tamanduá em cima do telhado de uma casa. Exatamente, é uma espécie rara, né? Tamanduá mirim não é um tamanduá comum. E é importante a gente ressaltar mais uma vez o trabalho da Polícia Ambiental, porque às vezes você vê um bicho grande desse no seu telhado, o pessoal vai lá querer tirar ou bater no nem bicho. Nem tente, né? Nem tente. Chame a Polícia Ambiental, ligue para a Polícia Militar, que eles vão estar fazendo aí a remoção da maneira adequada, né? Para não machucar o animal e devolver ele para a natureza, que é o que a gente espera, né? Não tem dúvida. E outra coisa, preservar, como o Douglas falou, uma espécie até bem mais rara, uma belezinha, o bicho. Parabéns aí à população que se solidariza aí com o tamanduá. E com essa boa notícia aí da captura do tamanduá aí sendo devolvido à natureza, a gente encerra o abre aspas desta segunda-feira. Uma segunda-feira meio chuvosa, né, Meio Douglas? chuvosa, essa semana começou meio com cara triste, meio cansativo, e a gente espera que melhore aí, né? Não tenha dúvida, talvez seja a última esfriadinha dessa primavera, desse setembro, porque o verão promete ser
dos mais quentes dos fortes esse ano, dos fortes esse ano. Para você que nos acompanhou nesse Abre Aspas desta segunda-feira, um ótimo dia, uma ótima semana e, claro, nós esperamos por você amanhã com mais um Abre Aspas. Ótimo dia e até lá.